Canal Meia-Noite, o seu canal do terror. Boa noite, pessoal. Agora chegou a hora de ajudar o canal dando seu like e se inscrevendo. E como de prometido, eu vou dar um salve para todos no final desse vídeo. E como o canal chegou a 5.000 inscritos, graças a vocês, hoje eu vou contar um relato especial. Bom, esse relato que eu vou contar hoje é sobre vampiros. E com certeza essa história talvez esteja nos arquivos do governo brasileiro. E como o relato ele é meio secreto, eu não vou dar o nome da cidade onde aconteceu essa história. A única coisa que eu posso falar aqui é que isso aconteceu no interior do Rio Grande do Sul. Agora então, vamos para o relato. O meu nome é João e essa história aconteceu comigo no ano de 1918, quando eu ainda tinha 25 anos. No interior do Rio Grande do Sul, no começo do século, o Brasil nessa época era totalmente um país rural. E sim, muitos vilarejos formados de famílias vindas da Europa para o Brasil e que tinham fugido da Primeira Guerra Mundial. E como vocês sabem, o Brasil nessa época era totalmente um país rural. Nesse tempo, na minha região, começou a chegar muitas famílias de italianos e alemãos, e também famílias romenas e búlgaras. Isso era comum na minha época. Eles vinham com algum dinheiro para comprar terras e às vezes vinham trabalhar nas fazendas, se fossem famílias mais pobres. Mas certo tempo começaram a acontecer umas coisas estranhas nos vilarejos vizinhos da minha região. Acontece que vários animais de criação começaram a aparecer mortos nas chácaras e sítios. E o que acontecia sempre era que esses animais apareciam com 2 furos nos seus pescoços. E o sangue era todo drenado. Isso é, alguém ou alguma coisa tinha chupado o sangue dos porcos e galinhas quase até secarem. Era uma coisa estranha, porque não foi um ataque de um animal selvagem, pois se fosse as criações seriam despedaçadas. Mas nesse caso, só o sangue estava sendo absorvido. Mas a identificação era as mesmas sempre, 2 furos normalmente na região do pescoço dos animais. As famílias de búlgaros e romenos mandavam sacrificar e queimar todos os animais que tinham sido mordidos por essa criatura, e tudo que estava com sinais de 2 furos no pescoço. E como o ataque não parava e ninguém conseguia pegar essa criatura, as famílias de romeno e búlgaro começaram a deixar aqueles vilarejos e mudaram para outras regiões o mais longe possível. E eles diziam que em seu país já tinha acontecido essa mesma praga, e que era um mau presságio. E eles avisavam que logo as pessoas também seriam mortas iguais os animais que eram atacados por essa criatura. E diziam também que era para os moradores que iriam ficar ali, pelo menos benzer águas dentro das suas casas e colocarem uma cruz em suas portas. Bem, para mim, nessa época, o que eu achava era que essa história possivelmente era um demônio. E os moradores, com muito medo, não saíam na parte da noite para lugar nenhum. Todos ficavam dentro de suas casas. Nesse tempo, eu encontrei um amigo meu que morava em um vilarejo perto da minha vila. E perguntei para ele sobre essa criatura ou se alguém tinha visto esse tal demônio por lá. Porque aqui onde eu morava, poucos animais foram atacados, e nos outros vilarejos, essa criatura teria aparecido muito mais vezes. Esse meu amigo me disse que ouviu uma história muito estranha de um morador da sua região. Esse morador ouviu muitos latidos no vilarejo, e todos os cachorros estavam uivando em uma sinfonia assustadora naquela madrugada. E de repente, quando ele olhou pela janela da sua casa, ele viu algo estranho em uma árvore do seu quintal. Ele me disse que este morador viu um homem em ponta cabeça, só com os pés segurando no galho da árvore.
e o seu corpo estava de cabeça para baixo, como se fosse um morcego. E para ele, aquele vulto era parecido com um homem, porque usava roupa preta. Os cachorros do morador começavam a latir para aquele homem estranho, que estava pendurado nos galhos, até que logo este homem desceu do galho e pegou um cachorro, e subiu novamente na árvore, como se ele pudesse levitar, e pulou o muro facilmente, e sumiu com o cachorro. O morador entrou em desespero nessa hora, e está em choque até hoje de ter visto aquela cena. E esse morador também disse que aquela criatura estranha parecia que conseguia ver através das paredes da casa, porque o morador mudava de janela e esse ser conseguia segui-los com os olhos. E outro fato também que eu escutei em uma outra vila nessa época foi pior ainda. Me disseram que algumas pessoas viram uma adolescente que tinha falecido devido a uma doença estranha há uns dias atrás, andando pelas ruas do vilarejo aqui perto, em uma certa madrugada. E que também, logo que algumas pessoas souberam disso, começaram a invadir os cemitérios das regiões e queimar defuntos, e dar fim mesmo nos corpos, principalmente nos que tinham acabado de ser enterrados. A mando de um certo padre, que tinha chegado novo na cidade, e tinha vindo direto do Vaticano para acabar com o problema da região. Bem, o clima na região estava bem pesado mesmo, e alguns ciganos romenos sempre repetiam as palavras para ninguém sair à noite, e dizia que o mal ainda estava na nossa região, e que teríamos que acabar diretamente com a raiz do problema. Só assim a paz voltaria nos vilarejos. Na vila onde eu morava, a minha casa era um sobrado e eu morava perto do cemitério. E eu conseguia ver tudo o que acontecia ali dentro daquele cemitério. Em uma certa madrugada, em que eu estava acordado, eu fui dar uma olhada na janela, pela parte de cima da minha casa. E foi quando eu vi uma coisa espantosa. Um homem pulou da calçada no muro do cemitério e caiu para dentro. Mas o pulo parecia que aquela pessoa pudesse flutuar. Então eu fiquei observando para ver o que aquele cara iria fazer dentro do cemitério. E foi quando esse homem parou em um túmulo bem grande e entrou ali dentro, como se estivesse se escondendo. Eu fiquei ali olhando para ver se esse cara estranho saía dali. Mas amanheceu o dia e ele ainda não tinha saído de dentro daquele túmulo. E de alguma forma veio um estralo na minha cabeça que aquele homem, de alguma maneira, estava ligado com o mal que acontecia na minha região. Então eu lembrei do tal padre que tinha vindo do Vaticano. E fui procurá-lo em sua paróquia. E contei para ele o que eu tinha visto naquele cemitério. E o padre me perguntou se tinha ataques dessa criatura nos animais perto da minha casa. Aí eu disse que não, que perto da minha casa foi o único lugar que não tinha relatos desse demônio. Aí o padre se levantou rápido e disse que era aí que esse vampiro estava escondido. O padre saiu rápido e foi procurar alguns homens para ajudá-lo nessa missão, e mandou eu esperar eles para levá-lo no túmulo aonde essa criatura estava se escondendo. Aí eu entendi o que o padre estava falando, que os vampiros não atacam perto de seus esconderijos para não serem encontrados, e sempre em lugares mais longe. Por isso o meu vilarejo praticamente não tinha sido atacado por essa criatura. Logo então o padre chegou com mais 3 homens com ele, e então, como combinado, eu os levei para o cemitério aonde eu tinha visto aquele homem estranho. E o padre estava com muita pressa, porque esse vampiro com certeza iria mudar de local de seu esconderijo nessa noite. Aí seria muito mais difícil de pegá-lo. Assim disse esse padre, que parecia que tinha muito entendimento sobre essas coisas espirituais. Rapidamente chegamos no cemitério, e logo um dos homens que estava com o padre deu um dinheiro para o coveiro deixar o local e sair do cemitério por algumas horas.
E o coveiro disse que poderíamos ficar ali à vontade, porque não tinha mais nenhum enterro marcado para aquele dia. E logo o coveiro saiu e sumiu do cemitério. Então eu levei o padre e os 3 homens até o túmulo onde a criatura estava escondida. E logo eu vi o padre abrir uma maleta estranha e pegou um vidro com água e jogou em volta do túmulo do vampiro. E logo começamos a ouvir um sussurro bem baixinho vindo dali. E depois o padre mandou os homens quebrarem aquele túmulo. E foi feito isso. E com a luz do sol batendo ali, e logo começou a sair uma fumaça preta dali de dentro, e logo pegou fogo rapidamente. E o mais assustador foi que ouvia-se muitos gritos aterrorizantes dentro daquele túmulo. E com todo aquele grito, eu fiquei com muito medo nessa hora. Pensei até que estavam matando alguma pessoa. E o padre mandou eu acalmar, e que ele era o responsável por tudo isso. E ele me disse que não estava matando ninguém vivo, e sim um morto. Bom, eu não estava entendendo muito o que estava ocorrendo, mas logo então o fogo acabou e os gritos desesperados daquele ser pararam de repente. E logo o padre tirou uma serra de dentro da sua maleta e mandou os homens cortarem o pescoço daquela criatura, e guardou a cabeça daquele vampiro dentro de uma mala. Mas o padre ainda ficou ali depois de tudo isso. Parecia que estava esperando alguém chegar. Mas, mais ou menos 2 horas depois, chegou umas pessoas estranhas de carro. Pareciam serem do exército, ou algo de algum serviço de inteligência do governo. E então o padre ficou ali conversando com eles, e me mandou sair dali. E logo carregaram o corpo daquele vampiro dali, e levaram para dentro de um carro. E antes que eu fosse embora, eu fui meio que ameaçado por aqueles agentes do governo, a nem pensar em contar o que aconteceu ali, que eles tinham condição de me encontrar até no inferno. Mas depois dessa conversa, eles até me deram uma recompensa em uma pequena quantidade de dinheiro, e me deixaram sair dali e ir embora. Bom, eu saí dali rapidamente e fiquei alguns dias fora do meu vilarejo. E quando eu voltei para minha casa novamente, eu fiquei sabendo que aquele padre tinha retornado para o Vaticano novamente, e ninguém mais soube alguma coisa sobre ele. E depois disso tudo, o que aconteceu foi que o governo deu várias terras para muitos moradores daquela região, para mudarem de local e morarem em outros lugares longe dali, onde ocorreram os ataques daquele vampiro. E assim acabou acontecendo, que como não tinha mais antigos moradores ali, essa história toda com o tempo acabou caindo no esquecimento. O fato é que ainda algumas pessoas do governo ficaram rondando aquele local por alguns meses, mas como não viram e não apareceu mais nenhum relato de aparecimento de vampiros, esses homens do governo acabaram sumindo da região. E depois de alguns anos lendo e vendo algumas matérias sobre esse assunto, eu acabei entendendo melhor o que era um vampiro. Porque naquela época, a aparição dessa criatura, e ainda no começo do século, poucas pessoas sabiam o que era aquilo. Bom pessoal, essa história do Sr. João, que aconteceu no ano de 1918, no interior do Rio Grande do Sul. Claro que o Sr. João já faleceu há muito tempo, mas essa história passou de geração em geração em sua família. E com certeza essa história também é um dos relatos secretos que o governo brasileiro guarda às 7 chaves. Bem pessoal, eu não sei se vocês gostam ou não gostam de história de vampiro, mas se vocês aprovarem e tiverem muitos likes, com certeza vou procurar mais histórias sobre esse assunto para contar. E claro, quem gostou da história, se inscreva no canal. E como prometido, agora chegou a hora dos salves, né pessoal? Eu mando um salve para Leonardo Santa Catarina. Um salve para Jace Kelly Serafim. Mando um salve para Sandra Oliveira. Um salve também para Bruno Melo.
Manda um salve também para José Lucas. Um salve também para Estênio Oliveira. Manda um salve também para Luca Damasceno. E um salve para Denise Gonçalves. E manda um salve também para Marivone Nunes. E um salve para Eliane Mariano. Manda um salve também para Rita Xavier. E um salve também para Rita Casabona. Um salve também para Eric Rodrigues. E um salve também para o nosso amigo Tchê Rock Brasil. E um salve também para o Paulo PPA. E um salve também para Vinícius Mateus. E mando um salve também para o Reinaldo Alves e Francisca Gisele. Um salve também para Jorge Terra. Mando um salve também para Leonir Fernandes. Um salve também para o Everton Santos. Mando um salve também para o Tiago Abramo. Um salve também para Maria de Fátima. E um salve também para o Paulo PPA. E um salve também para Vinícius Mateus. E mando um salve também para o Reinaldo Alves e Francisca Gisele. Um salve também para Jorge Terra. Mando um salve também para Leonir Fernandes. Um salve também para o Everton Santos. Mando um salve também para o Tiago Abramo. Um salve também para Maria de Fátima. Um salve também para Vendisson Nunes. Um salve também para Rony Rodrigues. Um salve também para Quininho Alves. E um salve também para Yuri, do canal da Justiça da Fera. Um salve também para Jane Silva. E mando um salve também para Alex Cavaleiro de Leão. Um salve também para Ítalo Bispo. Mando um salve também para Valdeir Lima. Mando um salve também para Sueli Santos. E um salve também para Maicon Douglas. E um salve também para Adenilson Pereira. E o último salve de hoje vai para Vinícius Vieira. Bom, pessoal, o que eu peço aqui agora é que vocês dêem um like para ajudar o canal a crescer e também se inscreva no canal. Valeu, até o próximo vídeo.